Boa noite. A gente vai começar mais uma edição do BR New Tech. É um evento que a gente já faz aqui em São Paulo há 5 anos, todos os meses, é a edição de número 70 desse evento. E pela primeira vez a gente está com esse modelo do Innovators Talks, falando de mobile, que é a nossa parceria com o campus. Então a gente está fazendo a transmissão também para o YouTube. Então a rede da Innovators tem uma demanda muito grande de empreendedores desde o início. A gente faz essa ponte com o Vale do Silício, trazendo bastante novidade para cá, levando empreendedores para lá, atraindo investimento internacional, fazendo um trabalho bastante legal com as startups em geral e agora também com grandes empresas. Todo o universo que está trabalhando hoje com o digital, a gente está, de alguma forma, envolvido fazendo essas pontes internacionais. Esse é o papel principal da Innovators, essa rede que é a organizadora desse evento. Eu sou o André Monteiro, o CEO da corporação, e junto com a fundadora da Innovators, que é a Beth Young, minha sócia, hoje toca um fundo de investimento para startups lá no Vale do Silício, que é um dos nossos grandes parceiros aqui também, a 500 Startups. Eu queria super agradecer essa parceria com o campus. Somos os parceiros oficiais aqui no Brasil dessa iniciativa, para trazer bastante informação para toda a rede do campus. A 500, a HMO, que são os nossos advogados, e o BID, que faz um trabalho, a gente faz um trabalho em conjunto com ele de disseminar a formação de investidores anjos para a América Latina. Então, a gente está sempre tentando, do lado do empreendedor, facilitar esse canal, mas do lado do investidor também, né? A gente sabe o quanto isso é penoso para vários empreendedores quando não tem um investidor com uma formação correta, né, para ajudar. E todos os nossos apoiadores de divulgação, é a rede bastante grande e super qualificada. Queria agradecer a todos eles. E agora, para dar sequência, a gente vai falar, depois que esse produto está pronto, né, como é que a gente distribui, escala, cresce. E o Juliano Fatio vai vir comentar com a gente, explicar um pouquinho como é que a 99 faz isso. Por favor, Juliano. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Legal estar aqui com vocês. Valeu pelo convite. Legal, Dudu. Quem sabe no final do ano o Palmeiras não leva essa. Faz tempo para a gente também. Bom, gente, acho que o objetivo aqui é passar um pouco da minha experiência na 99 e como nós conseguimos escalar os nossos números depois do produto já pronto. Então, como conquistamos nossos passageiros, motoristas e empresas. Não sei se vocês sabem, mas nós temos também um produto corporativo. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou da direita ali, parecido com o Tiaguinho. Brincadeira, gente. Bom, meu nome é Juliano, eu sou formado em administração pela GV e, durante muito tempo, eu fui um mochileiro não remunerado. Isso significa, basicamente, que eu cheguei muito cru a 99. E eu tenho algumas passagens bem simbólicas a respeito disso. Quando eu cheguei na 99, eu tinha acabado de voltar de uma viagem super longa e tudo mais, sem muita experiência, e eu fui para a 99 para cuidar da expansão. Isso significa que eu estava lá para levar a 99 para outros mercados fora de São Paulo. E eu me lembro dessa conversa que eu tive com o Paulo, que é um dos fundadores e o nosso CEO. Bom, um cara muito bom, ele foi presidente da Endeavor, já empreendeu em mais de 8 negócios, enfim. Antes mesmo de eu estar na 99, no meu passado ainda como estudante, eu admirava muito o Paulo. E foi uma das razões pelas quais eu fui para a 99, poder trabalhar com ele. Enfim, no meu primeiro dia, D1, fiz a barba, cortei o cabelo, essa pessoa já não existia mais. Fui bater um papo com ele e falei, pô, Paulo, legal, né? Você é gerente de expansão, nem sabia direito o que era isso. Qual o plano? Ele virou para mim e falou, olha, Juliano, onde você tem amigo? Pô, eu tenho amigo em vários lugares. Me fala uma cidade grande onde você tem amigo. Recife. Então você vai para Recife. Por quê? Porque você não vai pagar nada em estadia. Ótimo. E assim começou a expansão da 99, isso não é brincadeira. Bom, a partir daí, as coisas cresceram, obviamente a gente conseguiu estar presente em mais de 350 cidades, 25 milhões de corridas por ano, 904 mil usuários com corridas mês, 9 milhões de downloads, enfim, conseguimos escalar.
mas o processo foi um pouco mais árduo. E é impressionante como boa parte desse processo passou pelo offline. Na época, nós tínhamos um concorrente, a EasyTaxi, segurada pela Rocket, com poder de marca maior que o nosso, com mais dinheiro para gastar do que a gente, e mesmo assim a gente conseguiu escalar na mesma velocidade, dependendo do lugar, até mais rápido do que eles. Porque desde o início a gente percebeu que esse era um negócio de campo, de operação, de tete a tete. E foi mais ou menos essa linha que a gente seguiu nos primeiros da 99, até a gente ter um pouquinho mais de dinheiro, e aí também a gente começou a fazer muita coisa online também. Bom, então vamos lá. Falando um pouco da história da empresa. Bom, 2012, só tínhamos em São Paulo. O nosso produto, a gente não fez todo esse estudo necessário para o lançamento de um produto. Na verdade, colocamos no ar um MVP. Esse MVP demorou muito para engrenar, então, depois de 6 meses, nós só tínhamos 200 taxistas cadastrados. Um número, obviamente, que não oferece a cobertura que a gente imagina. Mas a nossa meta aí era ter 1.000 taxistas cadastrados, porque, dessa forma, nós seríamos maior que a maior cooperativa da cidade de São Paulo. Nesse tempo, os 3 fundadores arregaçaram as mangas e foram a campo. Mais ou menos como vocês viram na foto do Dudu, ele percorrendo o shopping, em frente ao Cinemark ali, fazendo sua pesquisa de campo. Nós, da mesma forma, mapeamos os pontos de táxis de São Paulo e passamos aí a falar com o taxista e entender o que poderia ser feito, se eles, de alguma forma, gostariam de aderir ao nosso serviço. E, obviamente, que não. Os 6 primeiros meses foram muito difíceis, porque chegavam pessoas como a gente, com nenhuma experiência no ramo de táxi ou transporte, ou o que seja, falando que eles deveriam pagar R$400, R$500 num smartphone para aí, quem sabe, ter algumas corridas, e no começo essas corridas eram muito escassas. Então, os primeiros meses, de fato, foram muito difíceis. Só que a gente não desistimos e continuamos evoluindo com o produto, buscando lideranças no meio, para, de alguma forma, ganhar a confiança desses caras e conseguir os primeiros adeptos. E essa coisa começou a dar certo, porque nós trouxemos esses taxistas para a mesa de desenvolvimento conosco. Então, todo esse processo que deveria ter sido feito antes, como o Dudu bem explicou, a gente foi fazendo durante a evolução, durante o amadurecimento do serviço. E isso foi muito bom, porque a gente conseguiu cair nas graças do taxista, de fato, e eles passaram a adotar o nosso serviço. Eu vou falar um pouquinho mais dessa etapa no próximo slide, só seguindo um pouco a cronologia da coisa aqui. Bom, 2013 foi o ano que eu entrei na 99, ainda com uma empresa bem pequena. Nós promovemos a nossa expansão nacional, e também em 2013 nós tivemos o primeiro aporte de peso da Monax, e isso facilitou um pouco as coisas também, na verdade facilitou muito. Em 2014 tivemos a consolidação nacional, e pela primeira vez a gente começou a monetizar. Como? Com pagamento pelo próprio aplicativo e também com o lançamento do 99 Corporativo, que é o produto que eu cuido hoje. Em 2015, tivemos uma outra rodada de aporte, já com o pessoal da Tiger, eu imagino que vocês conheçam, mas a Tiger, entre outros, tem uma bela participação na Netshoes, Decolar, e por aí vai. E, a partir daí, a gente conseguiu sair do trabalho só de campo e aí trazermos uma pessoa de growth e tudo mais para explorar o crescimento também no online. Em 2016, a gente começou com o lançamento de um produto novo, o 99 Top. Bom, gente, agora falando um pouco do nosso movimento de expansão, como que isso foi feito. Como eu havia dito, começamos 2012, na verdade, entramos em 2013 com pouquíssimos taxistas cadastrados, e eu entrei com a inglória missão de levar esse serviço também para fora de São Paulo. Bom, a partir daí nós criamos uma cartilha de expansão, e essa cartilha de expansão ela era muito simples. Ela buscava, primeiro, recrutar pessoas que tivessem a fim de trabalhar nesse negócio, e, sem dúvida nenhuma, essas pessoas deveriam ter a mesma vontade do que nós. O que isso significa? Elas deveriam estar dispostas a ganhar menos que o mercado oferecia, essa mesma veia empreendedora, e, de alguma forma, também já estar no meio dos taxistas. Então, principalmente fora do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, a gente buscou, nas lideranças dos taxistas, os nossos primeiros funcionários, e muitos deles permanecem até hoje. E, obviamente, isso foi muito importante para ganhar a confiança de outros taxistas e continuar expandindo a própria base.
Então, a gente tinha um método meio kamikaze, chegávamos numa cidade, contratávamos, montávamos um posto de atendimento aí, com alguma liderança local, se não fosse possível, algum jovem que, de alguma forma, tenha se destacado anteriormente, ou na atlética da faculdade, ou num trabalho anterior, mas muitos deles eram jovens, e no começo eles topavam trabalhar por R$ 8 para o taxista cadastrado. E a partir daí a gente conseguiu, em mais de 6 meses, estar presente em pelo menos 80 cidades. Então, quando eu entrei na 99, na verdade, a minha vida seguiu sendo uma extensão da minha viagem, que eu fiquei um tempo fora e tudo mais. Quando eu entrei na 99, eu passei os próximos 6 meses viajando também pelo Brasil, recrutando essa turma. E aí a gente recrutava, se a cidade, de alguma forma, desse sinais que poderia escalar, a gente seguia, investia mais dinheiro, se não, não, partimos para a próxima e por aí vai. A partir desse momento, que a gente já tinha algum volume nessas cidades fora de São Paulo, a gente percebeu que os próprios taxistas seriam os nossos maiores promotores. Tomamos esse cara como parceiro, investimos o pouco dinheiro que tínhamos em trade marketing e na utilização do táxi como ponto de venda, e a partir daí a gente conseguiu estimular a demanda também. Então, no primeiro momento, tivemos a oferta, essa oferta se transformou no nosso maior promotor, esse cara o tempo todo do nosso lado, ajudando a desenvolver o produto também, fazíamos seminários, workshops, trazendo esse cara para a nossa mesa de desenvolvimento, e a partir daí a gente foi ganhando a confiança dele, e muito da nossa rede de passageiros, que obviamente é a parte mais cara de todo esse jogo, veio por meio de uma indicação direta de um taxista, e por aí se seguiu por muito tempo. Da mesma forma, todas essas cidades, como eu havia dito, contaram com distribuição de pontos de atendimento pelo Brasil. E aí, também em São Paulo, a gente começou a investir um pouquinho mais em Customer Service. Na verdade, agora a gente chama de Customer Success, mas na época a gente não tinha muita ideia disso, para ser bem sincero. Era um atendimento mesmo. E aí a gente gastou um pouquinho a mais, trouxemos uma pessoa de mercado, e aí a gente conseguiu, de alguma forma, estabelecer também um bom atendimento para esse pessoal que estava afastado dos grandes centros. Em São Paulo, nós já tínhamos aqui a nossa casinha, a gente já tinha o lugar onde ele poderia ir pessoalmente. Nas principais cidades, nas 80 principais cidades do Brasil, vamos dizer assim, ele já tinha também esse ponto onde ele poderia ir lá, trocar uma ideia, entender um pouco mais do produto, enfim. Ele tinha uma persona, ele tinha uma pessoa a quem ele poderia recorrer em caso de qualquer problema. Da mesma forma, a gente precisava levar isso para o ambiente do atendimento para a gente conseguir passar de 80 cidades para 350, que é muito mais difícil. A partir daí, a gente montou um esquema de autocadastramento do próprio taxista pelo aplicativo e, na retaguarda, 6 pessoas, mais ou menos, trabalhando aqui em São Paulo para conseguir tirar as dúvidas desse taxista no momento do cadastramento, sempre lembrando que o taxista ele tem uma série de documentos que são exigidos para que ele possa circular. E, mesmo a gente afastado aqui em São Paulo, a gente precisava, de alguma forma, conferir todos esses documentos. Então, a gente conseguiu fazer isso em larga escala, e, a partir daí, o negócio começou a caminhar por si só. Bom, por si só não, porque a gente trabalhou muito, mas, enfim, as coisas foram um pouco mais fáceis. E, dentro desse esquema também, a partir do momento que já tínhamos a parte da oferta relativamente estruturada, pensamos também em alguma forma de estimular a demanda. E aí a gente tem alguns exemplos clássicos e muito baratos que a gente conseguiu fazer na época. Exemplo, Fortaleza. Fortaleza é uma cidade onde a nossa maior concorrente era muito mais forte que a gente, tinha um share muito maior, tinha dinheiro para ter esse share maior, isso era justificado. Mas aí a gente conseguiu, em alguns bares específicos, extremamente tradicionais, bares de praia, um outro que chama Picanha do Cowboy, de alguma forma, a gente conseguiu fixar parcerias com esses lugares, usando algumas coisas, usando algumas coisas, alguns elementos de comunicação no bar e oferecendo descontos para as pessoas que fossem ao bar com o nosso táxi, a gente conseguiu virar o jogo. A gente entendeu isso, falou, bom, isso pode dar certo, e a gente replicou isso em massa em outras cidades do Brasil. Isso acabou dando muito certo, e foi nesse momento que a gente chamou a atenção da Monax. Bom, gente, eu falei um pouco agora da expansão offline da coisa toda. Agora, a nossa conversa toma um rumo um pouco diferente, porque eu falo um pouco da minha nova etapa na 99, que começou a se cumprir no final de 2014. Depois da expansão feita, nós tínhamos um novo produto,
com alto potencial de monetização e que ainda estava sendo pouco explorado. Então, a partir daí, eu assumi o corporativo, que era ainda um MVP, com 2 ou 3 empresas cadastradas, todas elas parceiras, algumas delas até estavam aqui nesse quadro, GV, Endeavor, se eu não me engano, eu vi aqui também, a própria Móvel usou praticamente desde o começo. E a partir daí a gente quis entender um pouco melhor esse mercado corporativo, que era muito mal servido pelas cooperativas e radiotáxi, e com alto potencial de monetização, por quê? O ticket médio é muito alto, a fidelização do cliente é enorme, porque você não fecha com o usuário em si, você fecha com a empresa, existe um contrato entre as partes. E também porque, do nosso lado, a gente oferecia um software de gestão das corridas, e esse software é pago, as empresas pagam por ele, porque através dele você consegue gerar N economias. Na verdade, é um X9. Assim, você tem ideia completa de como está sendo gasto esse dinheiro, e as empresas acabam pagando muito por isso, porque a economia é muito grande. Então, iniciamos esse serviço, e aí a gente conseguiu escalá-lo também ao longo dos últimos 2 anos. Hoje a gente está com mais ou menos 2.500 clientes, algo do tipo. E, em termos de receita, o corporativo representa hoje 35%, 40% da receita da 99. Então, acabou dando certo. E aí, eu separei aqui como que funciona a nossa estrutura hoje. O que a gente montou para chegar nisso tudo. Eu acho legal que seja dito também, porque, mais uma vez, eu tive uma conversa com o Paulo, ele falou, Juliano, você vai assumir o B2B. Eu falei, pô, legal, o que é isso? Eu falei, olha, é mais ou menos assim, assado e tal, mas eu acho que tem algumas empresas aí que você pode conversar. E o benchmark é muito importante para o empreendedor. É muito importante que você consiga encontrar empresas parecidas com a sua, que já há algum tempo estão fazendo algo parecido e que, de certa forma, pode ser adaptável ao seu negócio. E aí eu encontrei, dentro do próprio portfólio da Monax, empresas que poderiam me ajudar e muito nisso tudo. Conta Azul, Viva Real e Log. A Log é até concorrente da Rápido, que é uma empresa do portfólio da Móvel, que é um mercado super interessante também, esse mercado de motoboys, entregas de moto e por aí vai. Conversando com essas empresas, a gente chegou nessa estrutura que vocês estão vendo aqui. E é uma estrutura bem simples. Assim. No começo, eram 4 pessoas fazendo 3 funções. E eu estou excluindo o produto disso porque o produto ficava fora da matriz corporativa, depois que a gente integrou isso. Então, tínhamos 4 pessoas fazendo 3 funções. Hoje são mais ou menos 25, 26. Então, tem mais gente me ajudando, que bom. Então, a gente criou uma área de geração de leads. E essa área de geração de leads foi essencial para que a gente conseguisse impulsionar o nosso negócio, impulsionar as nossas vendas. De fato, a área de leads está aí para, de alguma forma, já te entregar alguém que esteja familiarizado com o seu serviço, com o seu produto. Isso facilita o fechamento do negócio, isso encurta o teu ciclo de vendas e, sem dúvida nenhuma, permite que isso se torne algo escalável. Se um dia eu tinha 500 leads e 2 vendedores, se você chegar em 10 mil leads, você vai precisar de muito mais vendedores para fechar essa conta, e toda a equipe cresceu em função desse ciclo, gerando lead e fechando o contrato, gerando lead e fechando o contrato. Nesse meio tempo, a gente aprendeu que o online se mostrou muito mais vencedor, entre aspas, do que o offline. Porém, o offline acaba sendo importante, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, para você se mostrar presente, para você gerar o awareness em relação ao nosso serviço. Então, a gente ainda faz vários eventos mensais, que a 99 Corporativo entra como patrocinadora, justamente para tentar estreitar esse relacionamento com as principais empresas locais. Então, isso ainda é feito. Porém, em termos de escalabilidade, sem dúvida nenhuma que o online é incomparável. Bom, aí falando um pouco do online. Feijão com arroz. No início, era Facebook, AdWords, LinkedIn, alguns afiliados, Twitter, e fomos aprendendo. Assim. Mais uma vez, nós tivemos a opção de chamar alguém logo de início, que seria um growth hack ou coisa do tipo. Acabei chamando uma consultora, que na época não sabia nada sobre isso, e em um tempo muito curto ela acabou se especializando em toda essa parte de growth hack, inbound marketing, por aí vai. Para não dizer que não evoluímos com os investimentos que vieram,
Hoje temos também um Growth Hack do corporativo, que obviamente é extremamente útil e nos mudou de patamar, principalmente no que diz respeito ao CPL, o custo por lead, a aquisição desse lead. Ele trouxe uma inteligência que para nós foi essencial. Em termos de inbound marketing, recentemente lançamos um blog específico do corporativo, e obviamente que isso te ajuda justamente a levar o cliente a uma fase mais avançada do funil de vendas. A gente vai açucarando esse cliente, jogando conteúdo extremamente relevante para ele, a ponto de conseguir fechar o negócio ainda mais rápido do que você esperava, em maior volume também. A gente usa algumas ferramentas, HubSpot, Zendesk, Pipedrive. O HubSpot é essencial para que a gente consiga fazer os testes AB, para que a gente consiga linkar conteúdo relevante com o que o prospect espera escutar. O Zendesk é muito importante porque ele faz toda a triagem para os vendedores, do que vai para um, o que vai para outro, em termos de tamanho de empresa, a região e, principalmente, a fila. Porque se um vendedor está atrás na fila por algum motivo, ele não está conseguindo tratar os leads dele, esse novo lead deve ir para um outro lugar. Então, é um algoritmo muito interessante que nos ajuda muito, realmente, a acelerar o nosso processo de vendas e criar uma maquininha de vendas. E aí, obviamente, uma parte muito interessante do negócio é a utilização da base própria da 99. Lá no começo, a gente não tinha essa facilidade porque a nossa base não era tão grande. Hoje, a gente já consegue, por meio de disparos de e-mail marketing, por meio de banner que não estressem a nossa base, no próprio aplicativo, gerar muito leads, e esse lead, se ele já tem a familiarização com o nosso serviço no B2C, a probabilidade desse cara fechar conosco é muito maior. Tudo certo até aqui, gente? Beleza? Tá bom. Falando um pouco da parte de vendas, como eu havia dito, a gente tem a segmentação do time de vendas por tamanho de empresa e região onde atua. Hoje a gente tem 5 regionais fora de São Paulo, então a gente está bem coberto. E a gente já tem a divisão também entre Key Account e Small Business. Key Account acaba sendo... O nosso tratamento de Key Account acaba sendo quase que reativo, porque a grande parte do bolo está em small business mesmo, e o nosso crescimento, a nossa expansão se deu muito por conta do small business. Então, é esse o nosso foco em PMS, que é um pouco que as empresas de SaaS, que já têm algum nome no B2C, acabam fazendo. Não sei se vocês conhecem, mas o caso da Microsoft, a Microsoft é um bom exemplo disso. Eles entraram de assalto nesse mercado, porque, sem mais nem menos, as empresas não haviam percebido que todo mundo já utilizava a Microsoft em casa, e, de alguma forma, eles foram mitigando as pequenas empresas, foram atrás das pequenas empresas, e aí evoluíram para um produto que fosse também compatível com Key Accounts, que é mais ou menos a etapa que nós estamos agora. Hoje, a gente está expandindo a nossa rede de Key Accounts, porque, nesse 1 ano e meio, incorporamos uma área de produto e conseguimos servir melhor as empresas de grande porte também. Bom, a gente montou um esquema de remuneração variável agressiva, com metas individuais e compartilhadas. Acho que é importante ter meta compartilhada também. Um pouco o estilo Ambev de ser, olha, se destruam, mas se não tiver uma meta compartilhada, vocês vão acabar se matando de fato. Então, acho que tem que ter um pouco de cuidado. Acho muito legal você ter pelo menos uma pequena porcentagem do teu time recebendo pelo todo e não só pelo serviço individual dele. E aí é um pouco do perfil da pessoa que está trabalhando contigo também. Assim, tem os vendedores que ali estão, os nossos executivos, eles começam o mês sem conseguir pagar o aluguel, mas tudo dando certo, eles vão ganhar mais que muito o diretor da empresa, e é isso que a gente quer que aconteça sempre. Expansão do time para outras regiões, como eu havia dito. Treinamento e reciclagem constante desse time. Isso, na verdade, isso é um dos processos mais importantes dentro de um time de vendas. Você ter sempre alguém treinando, alguém próximo dessa pessoa, para que ela não se acomode, para que ela entenda as novas features do produto que estão entrando, e principalmente para que ela consiga, de alguma forma, entender a urgência de seguir trazendo bons resultados. Assim. Aí eu acho que dá até para emendar uma parte do livro The Hard Things About Hard Things. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas é sobre... o momento que vocês estiverem gerindo uma empresa, te dá um senso prático muito interessante. Assim. E lá ele divide os diretores ou gerentes em gerentes de guerra e gerentes de paz. No momento que você está com um serviço como o nosso, brigando com concorrentes fortíssimos, é muito importante que você tenha o gerente de guerra. E o que é esse gerente de guerra? É um cara que vai ser maníaco por treinamento, maníaco por resultado,
e que, de alguma forma, consiga fazer com que as suas metas estejam sempre crescendo, crescendo, crescendo. E o treinamento é uma parte muito importante disso, se não for a principal, na minha opinião. Também, no time de vendas, como eu já havia dito, a gente teve a implantação do Zendesk para a distribuição dos leads. Então, uma ferramenta de automatização da distribuição desses leads, que já, de novo, encurta o processo de vendas. E, nesse meio tempo, nós criamos novos canais de vendas. Então, temos outras pessoas, parceiras da 99, vendendo o serviço corporativo também. Isso, para ser sincero, era algo que no começo me deixava um pouco angustiado. Pô, eu vou ter uma pessoa que está fora do nosso processo de treinamento, está fora do nosso... está fora da cultura da 99, dos valores que a gente acredita, vendendo o nosso serviço. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E a verdade é, se você tiver um parceiro que pensa parecido com você, esteja disposto a passar pelo seu treinamento, isso pode dar muito certo. Então, hoje a gente tem um call center fazendo a venda do serviço corporativo e num esquema de divisão de revenue, então a gente acaba não gastando nada com isso, só entra para nós o que eles ganham também, ou seja, fechou um contrato, a gente passa uma parte para eles e a outra parte fica conosco. Temos também parcerias em algumas regiões específicas, com empresas que lidam com um público similar ao nosso, e aí eles vão fazer a venda casada dos serviços. De novo, isso era algo que no começo eu tinha um pouco de preconceito, mas querendo ou não, se você quer chegar em algumas regiões que é mais difícil, que o online não funciona tanto, isso pode ser uma boa saída, e alguns resultados vieram também desse modelo de vendas. Bom, falando agora também do Customer Success, lembrando que no começo não era Customer Success, tá? Era pós-vendas, e aos poucos a gente vai adaptando, a gente vai entendendo e tudo mais, e Customer Success tem muito a ver com a cultura da empresa e tem muito a ver com o que a gente quer oferecer aos nossos clientes. Eu imagino, não sei se vocês já leram o livro das Apos, eu recomendo, é um livro muito legal, de como você pode mudar a sua estratégia da noite para o dia, e aí sim virar o jogo ou continuar crescendo e por aí vai. Basicamente, os caras estavam gastando uma grana ferrada em marketing, eles falaram, não, chega de tudo isso, mudaram a sede deles. Se eu não me engano, estava em San Diego, algo do tipo, foram para Las Vegas, onde a mão de obra era mais barata, e investiram todo o dinheiro que restava no atendimento ao cliente. E acabou sendo um sucesso. Acabou dando super certo, eles escreveram um livro sobre isso que eu recomendo. É algo que a gente almeja também na 99, e a gente almeja também na 99 corporativo, obviamente. Então, vamos lá. Falando do time de Customer Success, a gente tem a segmentação do time de acordo com o tamanho das empresas, e aí temos profissionais com portfólios de empresas. Então, o pessoal de Key Account, que são as empresas que gastam mais de R$15 mil por mês com táxi, eles têm um portfólio, e em cima desse portfólio existem N métricas, e essas métricas vão determinar a remuneração variável da pessoa, vão determinar o sucesso da pessoa e, obviamente, o sucesso da 99 e a satisfação da empresa conosco. Temos também a parte de Small Business. Small Business é um pouco diferente, porque você quer trazer o Small Business sem nenhum tipo de atrito. Você quer contratar, e faz parte do processo de expansão. Lembrando que a gente está fazendo praticamente Small Business em tudo do online. Não existem grandes filtros, mas você tem que saber diferenciar também qual que é o churn, ou seja, a empresa que está deixando de usar o seu serviço, que de alguma forma vai te trazer grandes prejuízos financeiros, e qual que é aquele, mesmo dentro do small business, que você não pode perder de maneira nenhuma. E também a gente tem um time especializado no small business pensando nisso. E aí aqui alguma das métricas que a gente utiliza. Então, a gente tem a meta de ativação de novos clientes. O momento de entrada no novo cliente no serviço corporativo na 99 é o mais importante. Porque uma vez que esse cara, ao aderir ao nosso serviço, ele tem os primeiros 15 dias sendo realizados de uma maneira suave, provavelmente esse cara não vai te dar mais nenhum trabalho no futuro, ele vai renovar o contrato com você, e o mais importante, ele está satisfeito, você está satisfeito, ele está gerando dinheiro à empresa e você não vai ter trabalhos futuros com esse cara. Então, os 15 primeiros dias é extremamente importante para que o cliente tome uma boa impressão e utilize ao máximo todo o potencial dele dentro do seu negócio. Bom, o NPS, né, que é o Net Promoter Score, isso a gente realiza de 3 em 3 meses. No início, quando a gente não tinha tanta mão, a gente fazia de 6 em 6 meses, mas é muito importante ter um NPS regular e que isso seja feito da maneira mais clara possível. E cada
cada funcionário dentro da empresa, ou seja, cada pessoa do pós-vendas, do Customer Success, ter um acompanhamento do NPS do seu grupo de empresas e ter isso sempre evoluindo. A questão do churn também, obviamente, super importante. Como o Dudu bem falou, churn é um negócio que os investidores adoram com razão, porque a partir do churn você vai ter uma ideia do teu LTV, do Lifetime Value, e junto com o CAC você vai saber se o teu negócio é ou não é saudável. Então isso é muito importante, não adianta você gastar tubos de dinheiro para trazer esse cliente se de alguma forma ele sai na primeira oportunidade. Então isso é um negócio que a gente olha bem a fundo, assim, o churn rate tem que estar dentro de um número razoável, e eu considero razoável algo em torno de 1% de churn rate mensal. Não sei se todos vocês sabem, mas acaba sendo o número de usuários perdidos no mês versus usuários ativos do mês. É dessa forma que, bom, pelo menos a gente calcula lá, e eu acho que é mais ou menos assim que funciona. A gente tem também algumas possibilidades de upselling de clientes existentes. O que seria o upselling? Para nós, é considerado upselling, na Key Account, por exemplo, um centro de custo novo que adere ao nosso serviço, um departamento novo que adere ao nosso serviço. E no Small Business, é uma vida nova que adere ao nosso serviço. Ou seja, se a empresa tem 10 funcionários, só 7 utilizam 99, se no próximo mês 8 utilizarem 99, nós tivemos um upsell aí. Member Get Member. A gente ainda está engatinhando nesse ponto, mas acaba sendo uma ótima fonte de geração de leads, assim. Então, a possibilidade dos nossos clientes te indicarem novos possíveis clientes e, em cima disso, ganhar alguma bonificação, algum desconto numa próxima fatura ou algo do tipo. Essa bonificação ela pode entrar ou no pessoal, ou seja, eu remunerar a pessoa com promo codes, ou eu remunerar a empresa com desconto na próxima fatura e por aí vai. Bom, e por último, automação dos canais de comunicação entre clientes e Customer Success não trouxeram bons resultados. Isso é até interessante, assim. Durante algum tempo, nós fizemos de tudo para automatizar o processo de onboard e o processo de relacionamento com o cliente. Criamos vídeos, pop-ups dentro do sistema, e, de fato, nada disso estava trazendo uma maior utilização. Reformulamos a ideia, dobramos o time de Customer Success, e agora as métricas deles estão muito mais atreladas a contatos, reuniões e treinamentos do que necessariamente a falta disso. Porque antes nós falávamos, bom, é ruído o momento que a empresa entra em contato conosco ou é ruído algum tipo de comunicação nossa junto à empresa. Não, pelo contrário. Aprendemos meio que do jeito difícil. A nossa taxa de utilização, a gente usa um número lá no 99 que chama PVR, que é potencial versus realizado. Uma vez que a empresa entra no nosso sistema, ela indica qual que é o potencial total de utilização, supondo. A empresa falou que faz 100 corridas e realizou 80, ela está em 80% do PVR. Esse número, no começo do ano, estava em mais ou menos 35%, 40%, tirando a média geral. Tá? A partir do momento que nós dobramos a equipe e transformamos esse contato inicial em algo muito mais próximo, algo muito mais humano, obviamente que não da noite para o dia, mas esse número hoje está em mais ou menos 65% em média. Então, acabou dando bem certo. Bom, turma, basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá. Pegar umas perguntinhas, por favor. O mais bacana, acho que desse formato do BR New Tech, assim, a gente em menos de uma hora, agora em uma hora, a gente viu, para quem nunca tinha visto ou para quem já viu, assim, eles abriram as estratégias, as indicações, como é que faz, o que dá certo, o que dá errado. Você já tem aqui já uma cartilha para começar alguma coisa. Eu queria super agradecer por essa franqueza e trazer toda essa abertura, né, prática para a gente, que é super bacana. Né? Acho que o empreendedor precisa disso, a gente, mais do que saber o método, é saber o que funciona e o que não funciona. Dentro disso, para a sua área específica, ou para quem está vendo a parte de distribuição de produto, o que são as métricas principais, essa que você colocou ali, o que você mais avalia diariamente, e o que você toma de decisão em cima quando alguma coisa dessa acontece? Se junta muito a produto, diferencia, o que você faz com isso? Não, se junta muito a produto, e até por isso que nós trouxemos para debaixo do organograma do B2B um time específico de desenvolvimento e produto. Então, falando em termos de métricas, assim, bom,
primeiro a gente tem leads, o número absoluto disso, o CPL, que é o custo desse lead. Temos também a conversão desse lead em contrato, número de contratos absoluto, isso é extremamente importante. A receita que esses contratos trazem para 99, número de corridas de maneira geral, que a receita está atrelado a isso. E aí, olhando pós-vendas, é o crescimento do portfólio dos indivíduos, ou seja, do pessoal do time, e o crescimento do portfólio como um todo, junto ao churn rate, justamente porque do churn rate a gente vem LTV, CAC, que aí não é tanto de gestão, é mais para fora, para o investidor. Olha, o LTV, CAC está em tanto, isso é, de certa Explica, forma, pessoal, saudável. O que é o LTV e o CAC? Tá bom. Vamos lá. O LTV é o Lifetime Value. Na verdade, é quanto de grana que esse cliente traz para você em determinado período de tempo. E esse determinado período de tempo é o tempo que ele vai estar contigo. Por isso que o churn rate é tão importante, porque o churn rate vai, de alguma forma, mexer na sua métrica de quanto tempo esse cara... Eu não sei se eu estou sendo muito claro, mas enfim. Não, está sendo sim. O churn rate ele vai mexer na métrica de quanto tempo esse cliente fica contigo. Basicamente, é quanto de grana que esse cara traz no período que ele está contigo. Ao longo da vida dele ali com você, né? Exato, isso, né? Ao longo da vida dele, com você, com o seu produto e por aí vai. E o CAC é o Customer Acquisition Cost. E quando você, bom, como diz o nome, é o custo de aquisição do cliente. E aí você coloca, você tem algumas... Você pode fazer isso de diferentes formas, assim, mas eu gosto de colocar todos os gastos da área, inclusive aqueles que eu compro de outras áreas. Por exemplo, eu tenho um marketing internalizado do B2B, mas tem algumas coisas que eu acabo utilizando do marketing da 99 como um todo. E, de certa forma, você tem que colocar isso na conta também. Então, você faz o gasto geral da área, as despesas gerais da área, e aí você tem uma ideia do Customer Acquisition Cost, dividindo isso pelo número de clientes que você trouxe no mês. Legal. Isso internamente para o time também, isso para investidor, enfim, para mostrar a saúde do negócio é super importante, né? Isso é muito mais, como eu disse, assim, é muito mais para fora do que para dentro. As questões do dia a dia para gerenciar o time passam mais por aqueles primeiros que eu havia dito. Legal. Vamos só começar aqui com uma pergunta na internet, da outra vez a gente não fez. E a gente já passa aqui para vocês. Está conseguindo? Tá. Aqui? Como a 99 lida com o perfil do taxista sem que atrapalhe a imagem da empresa? Existe... Uma boa pergunta. Existe ainda uma imagem muito estigmatizada do taxista. E eu acho que a 99 tem que se mostrar como uma empresa que lidera a mudança de tudo isso. Ou seja, acho que as pessoas já têm a percepção que é muito diferente você pedir um táxi pela 99 do que pedir um táxi na rua ou algo similar. Por quê? Porque esse taxista ele sabe que está sendo avaliado. Então, acho que já houve uma mudança de patamar no que diz respeito ao nível do serviço. Porém, as pessoas andam de táxi há muito tempo. E a grande maioria, obviamente, a grande maioria não, todo mundo já teve uma experiência ruim. Eu acho que a 99 já chegou num patamar, ou seja, já chegou numa capilaridade tão grande, a gente tem 90% da base de taxistas do país, que a gente se permite ser mais rigoroso no bloqueio ou na exclusão desse cara da nossa base do que éramos antes. E o que a gente tenta passar para o público é justamente isso, assim, que aquele cara que está prestando um mau serviço, que é mal avaliado, ele não continua na base. E aquele cara que está mais ou menos, vocês têm que saber que a gente está treinando. E a gente treina justamente porque a gente tem essa estrutura super capilarizada, Brasil afora, que a gente consegue atingir não só no online, mas no offline, esse cara no tete-a-tete também. Show de bola. Acho que tem mais uma aqui. Hoje, cada vez mais os taxistas estão deixando de conhecer a cidade por causa do Waze. Como vocês estão trabalhando nisso? Isso é um problema? Na verdade, o Waze, na minha opinião, é a solução. E eu acho que na opinião da 99 também. O que acontece é o seguinte, a gente tem uma parceria com o Waze. Temos uma parceria com eles, inclusive em primeira mão. Agora o Waze em São Paulo vai pegar também o corredor. Não sei se todos vocês sabem disso, mas isso é uma grande vantagem da 99. Então, temos uma parceria com o Waze, a gente estimula a utilização do Waze. Eu, inclusive, pessoalmente, eu já pude ministrar. A gente faz muito isso na 99. A gente pega os cabeças e joga para próximo dos taxistas, porque é muito importante que você tenha ideia do que o taxista está sentindo, o que ele acha do seu serviço, por aí vai. Eu já tive a chance, inclusive, de ministrar mini cursos de
de Waze para os taxistas. Legal. Então, de certa forma, eu particularmente eu não gosto daquela pergunta quando eu entro no táxi: que caminho você quer fazer? Eu falo, cara, eu não sou adivinho, bota no Waze, entendeu? Tá. Então, de certa forma, eu discordo um pouco da pergunta. A gente incentiva a utilização do Waze, acho que a gente tem que continuar dessa forma. Perguntas. Vamos lá. Tem bastante. Vamos ver se a gente consegue responder algumas. Boa noite. Boa noite. Com relação a concorrentes como o Uber, por exemplo, como que vocês tratam isso? Como que vocês tratam isso com os taxistas? Porque o que a gente tem de retorno sobre isso é que eles se tratam como inimigos uns dos outros. E vocês veem isso desse jeito? Ou é mais uma coisa de vocês tentarem novas estratégias para concorrer legalmente com a coisa? Eles fazendo o que eles querem, por exemplo, com a ideia do Waze poder usar o corredor de ônibus e tudo mais. Vocês incentivam querer dar um jeito de melhorar o serviço para que eles continuem mantendo o que eles sempre ganharam? Ou vocês também veem o Uber como inimigo ou alguma coisa desse tipo? Não, bem longe de ver o Uber como inimigo, assim. Eu acho que, querendo ou não, a mobilidade urbana de São Paulo estava carecendo de serviços mais baratos. Acho que fato é esse. E, de alguma forma, a gente vê o Uber como um concorrente saudável que pode levar a cidade a um novo patamar no que diz respeito à mobilidade. Isso é fato. Então, a questão de preço veio à discussão justamente por conta da entrada desse concorrente. E o que aconteceu depois disso também é muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas talvez vocês não saibam, porque a gente ainda não divulgou isso, mas desde terça-feira a gente está rodando com desconto na nossa base de taxistas. Ou seja, hoje táxi é mais barato porque existe um concorrente que estimulou a questão do preço. Então, basicamente, para deixar bem claro para vocês o que eu estou falando aqui. Então, terça-feira, a gente fez uma pergunta a gente fez uma pesquisa com os mais de 30 mil taxistas que a gente tem cadastrados aqui em São Paulo, trazendo à mesa o seguinte tema: quem aqui toparia cobrar 20% a menos em momentos que você não tivesse com tanta demanda? Muitos disseram que sim. Não, então, beleza. Então, a gente pode, de alguma forma, disponibilizar isso para vocês. Então, agora, além do corredor, que é algo exclusivo dos taxistas, a gente tem o preço também. Eu acho que isso é o mais importante. Então, qualquer tipo de concorrência, de alguma forma, eleva o nível do jogo. Assim. Então, acho que é válido. Assim, já tivemos antes outros concorrentes fortes também. E eu acho que agora a existência de um novo, sem dúvida nenhuma, que coloca tudo no novo patamar e eleva a discussão na mobilidade urbana. Assim. Isso que é o mais legal. Assim. Acho que é comum agora ser discutido mobilidade urbana, você tentar alternativas e tudo mais para o transporte público em São Paulo. De bola. Aqui. Boa noite. Aqui. Boa noite. Cadê? Tá aqui, Opa. né? Tudo bem? Meu nome é Bruno. Prazer. Prazer. Parabéns pela palestra, pela apresentação. Gostou? Gostei. Fiquei um pouco nervoso, cara, mas que bom que você gostou. Por isso que eu tenho uma dúvida. Eu gostei tanto que eu quero perguntar mais também. Vai lá. Então, minha dúvida é a seguinte, ó. Você comentou que na 99 Corporativo, vocês investiram mais em Customer Success, no pós-venda, certo? Mais ou menos. Na verdade... Vocês aumentaram a... Assim, a gente aumentou o time e tal. Isso, sim. E a minha dúvida é a seguinte. Pelo fato de você ter aumentado o time, você conseguiu aumentar o seu indicador, que era o PVR, que você comentou também, né? Exatamente. Então, isso é um ponto positivo. Mas minha dúvida é, por um outro lado, investindo então em atendimento, aumentando a equipe, isso gerou algum tipo de... algum ofensor na escala e no custo? Porque assim, você tem uma equipe maior, você tem um custo maior, e, por outro lado, assim, quanto mais clientes entram para o corporativo, maior tem que ser essa equipe de atendimento. Qual que é essa relação, né, entre ser um ofensor e ser um ponto positivo? Esse é um bom ponto. Assim. Não tenha dúvida que, na minha percepção da coisa, tá, e no que aconteceu conosco na 99, os 3 primeiros meses dessa mudança, de fato, não foram imediatamente refletidos em aumento de resultado. Então, de certa forma,
Os 3 primeiros meses foi mais para estruturação da casa, para treinamento do pessoal, até que a gente conseguiu, de alguma forma, engrenar isso. Quando eu falo no aumento do PVR, essa conta, para nós, ela é muito positiva. Ela é muito positiva mesmo. Então, a receita gerada perto das despesas de payroll, desse acréscimo de pessoas no time, nos mostra que vale a pena. Realmente valeu a pena. A questão é a seguinte, assim, se um dia eu tiver 1 milhão de clientes, eu não vou querer ter 1 milhão de pessoas ali. Acho que muita coisa, obviamente, passa por melhorias do produto. Que aí acho que responde um pouco aquela tua primeira pergunta. O produto ele precisa ser de alguma forma interativo. A interface, porque o aplicativo pro corporativo ele não é só o aplicativo em si. Existe um software de gestão de corridas na nuvem. Na verdade é uma web page, né? Login, senha, você entra lá existem possibilidades de melhorias ali também no que diz respeito à comunicação com o nosso cliente. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, que traz, vamos dizer assim, mais eficiência para a minha operação, porque eu não vou precisar de tanta gente, tudo mais, tal, enfim. Mas acho que tem uma coisa aqui que precisa ser dita. Se o cliente está ficando insatisfeito, não é hora de pensar em eficiência, automação, nem nada. Se for necessário botar 20 pessoas para deixar o cliente satisfeito e, de alguma forma, não perder esse cara, obviamente você precisa fazer uma outra conta, mas até pelo valor da tua marca, pela percepção do cara, vale a pena você fazer isso, entendeu? Legal. Última pergunta, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber como que foi para vocês no começo, porque eu imagino que deve ser uma balança um pouco difícil quando você não tem um número suficiente de taxista para atender, não tem um número suficiente de consumidor para requisitar o taxista. Como foi isso? Teve muito taxista reclamando? Teve muito cliente reclamando? Como aconteceu isso? Na verdade, você tem os dois reclamando, né? Porque você consegue taxista e, bom, ótimo, eu tenho taxista, só que aí você não tem corrida para esse cara. E se de alguma forma você conseguiu o cliente, conseguiu o passageiro, putz, eu ainda não tenho uma base de taxistas tão ampla para que esse cara seja atendido num tempo razoável. Até por isso que a nossa primeira métrica é vamos ser maior que a maior cooperativa de São Paulo, porque aí a gente vai ter pelo menos um serviço melhor que a cooperativa, que só entre nós não é o melhor do mundo. Então, a gente, de alguma forma, a gente sempre tendia a ir mais para o lado da oferta, para o lado do taxista. Se fosse para ter alguma distorção, que fosse para o lado do taxista. Porque o taxista, de alguma forma, a gente conseguiria convencê-lo de que aquilo poderia vir a dar certo. E, de alguma forma ou de outra, o taxista ele acabava se tornando menos exigente também. Por quê? Porque os outros players desse mercado até então, que ofereciam corridas para eles, eles eram extremamente agressivos no que diz respeito ao tratamento do bolso do taxista. Então, as cooperativas, por exemplo, você tem que comprar o PA, você tem que, muitas vezes, ter o ponto, fora o alvará que você compra, enfim. E nós aparecemos com uma solução gratuita. Então, eles tinham uma paciência maior conosco também. Por isso que a gente insistiu muito no tratamento com o taxista e, de alguma forma, priorizando, antes de mais nada, o taxista, porque, para esse cara, se ele fizesse 1, 2 corridas por semana, ele estava no lucro. Principalmente aqueles que tinham smartphone. Os que não tinham, a gente fazia a continha. Olha, você precisa fazer tantas corridas para pagar o seu smartphone. Mas alguns já tinham naquela época, e, de certa forma, tornou o nosso trabalho mais fácil. O taxista é uma categoria, assim, é uma categoria que sofre, assim. Então, de repente, como eu disse mesmo, apareceu uma empresa que estava do lado deles e tudo mais, que estava querendo fazer o negócio acontecer, eles agarraram isso. Então, eles se sustentaram a isso durante muito tempo, mesmo quando a gente não dava corridas, mesmo quando a gente não se mostrava tão eficiente. Show de bola. A gente tem as outras perguntas, a gente também vai passar para o Juliano, se ele consegue dar uma resposta. Queria agradecer imensamente a presença e compartilhar tudo isso com a gente. Obrigado, Juliano. Valeu, obrigado a vocês, foi bem bacana. Valeu, gente.